Bom dia, gente. E a minha intenção era acordar às 4. Porém, eu dormi mais um pouquinho, acordei 4h30. Hoje eu tenho 2 trabalhos, 2 seminários. Mas o que acontece? O primeiro seminário, e é do mesmo professor, que ele dá 2 disciplinas. O primeiro seminário é agora às 7h30. Então, só 2 pessoas da equipe vai apresentar. Na nossa equipe, a gente entrou em um consenso, dividiu as funções e, no caso, 2 amigos vão apresentar. Eles se articulam muito bem, enfim, e eles toparam apresentar, eles preferiram apresentar também. Mas à tarde tem um trabalho que tá me tirando a paciência faz dias, gente. Tem um seminário também à tarde, de uma disciplina que é o mesmo professor que dá 1h30. E eu juro, fazia tempo que um trabalho não me chateava tanto, sabe? Não é nem me tirar a zona do conforto, é realmente não fazer. Enfim, não sei explicar que trabalho foi esse, gente. Aí eu estudei ontem à noite, repassei com meu colega, tô estudando agora pela manhã, pra ver se dá certo na hora da apresentação. Eu já estudei faz alguns dias, mas não sei explicar, é um trabalho que tá me deixando... Gente, esse trabalho me irritou muito. Eu tive que refazer ele várias vezes, mas tudo bem. Então eu vou estudar minha parte e vai dar certo. Hoje eu tenho aula das 7h30 até as 5. Gente, agora terminei. Deu pra dar uma estudada, uma revisada, né, na realidade. Eu vou fazer minha oração do Bispo Leonardo. Eu adoro, gente, as orações dele. Eu sempre, todo dia pela manhã, eu faço. Vou ler meus salmos pra ir tomar um banho, e me arrumar rapidinho. Porque eu tenho que chegar mais cedo. Eu e minha equipe, a gente é a primeira equipe. Então a gente tem que pegar a chave da sala. Sim, gente, uma observação. As salas, elas não ficam abertas. Sim, no início da faculdade elas ficavam abertas, normal, né, gente? Você chega, entra na sala, no intervalo você fica na sala. Pois bem, eu acho que no meio da faculdade começaram a fechar as salas, então só quem abre é o professor. Ah, Valéria, por quê? Na minha instituição, é Instituto Federal, né? Então tem ensino médio, tem técnico, tem superior, né? E aí, gente, o pessoal do ensino médio estava namorando dentro da sala e fazendo coisinhas. Isso mesmo. E eu sei que foi um bafafá danado. E a solução que acharam, né, para poder conter esses hormônios desses jovens foram fechando as salas. Aí a gente se lascou, porque às vezes você chega à tarde, tá um sol danado você esperando. Aí o professor, a aula é 1h30, chega 2 horas e você lá torrando no sol. Então, gente, hoje foi uma das coisas que eu fiquei mais indignada na faculdade. Foi isso. Eu sentia que eu não tava na faculdade, porque, uma sala. E aí eu lembro que na época, a gente até foi falar com o negócio da assistente de ensino, enfim. E ela foi super grossa. Que aí eu peguei, gente, eu peguei uma blusa, aquela mulher tão grande, Deus me perdoe. E ela foi super grossa. A gente falou que na época a gente queria ter acesso à chave, né? E a gente falou que é porque a gente chegava, tava muito sol e a gente ficava esperando, o professor sempre atrasava, sim, sempre atrasava. E a gente queria a chave pra quando chegar a gente abrir e tal. E aí ela, eu não posso dar a chave, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, a gente não é o pessoal do ensino médio, mesmo assim. Eu acho que deveria achar outra solução e não fechar, porque acaba limitando os outros alunos, sabe? Sem ter culpa nenhuma. Então, é uma das coisas que eu detesto. E aí ainda ela falou que o pessoal tava quebrando as cadeiras, que depois que ela que tinha que dar conta.
Sim, ela era que tinha que dar conta, porque ela que era responsável por isso, né? Por fazer o inventário, tudo, coisadinho. Então, assim, meu amor, você não quer fazer seu trabalho, sabe? Então, é uma das coisas que me irrita até hoje, a gente chegar e ficar esperando. Aí, o que acontece? O professor liberou pra gente pegar a chave mais cedo, pra abrir a sala, pra quando ele chegar às 7h30, a gente já começar a apresentação. No caso, essa primeira apresentação, meus 2 amigos vão apresentar. E é isso. Céu te guarde. A gente chegou na faculdade, gente, 7h30. Eu peguei uma carona com um amigo. E a gente foi direto pra sala de aula, porque o nosso amigo chegou mais cedo e foi buscar a chave. Mas, quando a gente chegou, faltava um integrante da nossa equipe, sim. Então, outra equipe apresentou primeiro e a gente ficou pro segundo lugar. E se eu te contar que o amigo que atrasou, ele mora de frente à faculdade? Vocês acreditam? De frente, meu povo. É uns 100 metros. Mas deu tudo certo, depois de levar umas brigadas bem grandes. Deu tudo certo. Eu esqueci de passar protetor, colocar brinco, porque foi muita pressa, mas fiz isso na hora da aula. Fiquei sem brinco, mas deu pra passar protetor. Nossa apresentação deu super certo. Saí foi eu na hora do intervalo, 9h30. Eu aproveitei pra ir marcar psicóloga pra próxima semana, porque eu tô usufruindo do máximo, gente. Já tô pensando quando eu me formar. Tchau, terapia, meu Deus. Depois eu fui pro meu setor no laboratório, no Leco, para poder regar a minha área. Eu fui com meu amigo André e a gente dividiu, porque quando eu vou regar sozinha, porque às vezes ele tá na cidade dele, gente, eu levo de 1h a 1h30, ou dependendo, 2 horas para regar essas plantas, essa área. Eu gosto, mas às vezes eu tô com o tempo muito corrido, então fica tudo muito apressado. Eu tinha 2 aulas de energias renováveis, e é uma aula, gente, que é super tranquila, porque eu já fiz um curso de energias renováveis, como vocês sabem. Então, a maioria das coisas que ele passa, que ele fala, eu já sei. É tão bom saber das coisas. E esse, gente, foi o meu almoço, que custou R$3. Eu almocei rápido. Eu tenho, gente, 1h antes da apresentação. Tô no intervalo aqui na hora do almoço. Aí eu tô estudando, na verdade repassando, né? Mas eu não sei se é porque falta só uns trabalhos para entregar do projeto, mas a apresentação vai ser a última creio eu, desse semestre. Mas se não for mais, pelo menos dessa etapa, porque eu me formo em agosto, né? Como eu falei pra vocês. Mas a gente vai ter férias, gente. Vamos ter 1 mês de férias. Então, assim, falta 2 meses pra eu me formar. No caso, vai ser, teoricamente falando, né, 2, mais 1 vai ser de férias. E o outro mês, aula normal. Na verdade, até dia 20 eu vou ter aula. Então, assim, eu não sei se é porque eu tô na fase final, não sei se é porque eu tô cheia de problemas pessoais, gente. Vou contar pra vocês, hein? Que loucura. Eu tava conversando com uma amiga, eu acho que eu tô naquele coisa do inferno astral, não sei se vocês sabem, do signo. Eu acredito, gente, podem me julgar. E aí, o que acontece? Eu não sei se eu tô nesse inferno astral, porque, minha gente, tem assim uns 15 dias que é coisa em cima de coisa, sabe? E aí eu fico, meu Deus. Então, esse trabalho aqui eu vou ficar aliviada. Parece que eu tava vivendo em função desse trabalho. Quando eu apresentar ele hoje, eu vou ficar tão aliviada, assim, eu vou tirar um peso das minhas costas, que eu não sei, é uma disciplina que eu gosto, o professor explica muito bem, e eu gosto muito dele como professor, uma pessoa muito boa. Mas, gente, juro, eu não sei, sabe quando você tá assim, cara, não sei, esse trabalho, ele realmente me tirou da zona de conforto ao ponto de eu detestar o trabalho. Aí eu não sei se é porque eu tô no final, não sei se é por conta dos problemas, eu realmente não sei, mas pensa num trabalho que mexeu comigo e uma apresentação, parece que eu tô no primeiro semestre novamente, a sensação que eu tô, sabe? Tá uma loucura. Ó, pra ter noção, essa semana eu chorei tanto. Eu acordei cedinho pra lavar o cabelo, porque sabe aquilo? Lava à noite ou no outro dia? No outro dia acordei cedinho, tudo, fiz minhas coisas, vou lavar o cabelo. A água faltou, não tinha água, fiquei com o cabelo todo ensaboado. A sorte que tinha aí um pouquinho na caixa lá embaixo, eu peguei no balde e consegui lá tomar banho. Fui passar minha calça, nunca queimei uma roupa, queimei a calça. Vim pra faculdade, era dia de apresentação, o meu amigo, fazia parte da minha equipe, era eu, ele e outra pessoa, ele faltou. Tipo assim, foi um dia que tudo deu errado. E nesse dia, gente, eu não consegui ser positiva. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô postando menos, continuo aqui nas séries,
Mas é porque, gente, é muita coisa acontecendo, é o final da faculdade, é a vida, né? Problemas familiares, problemas pessoais, então eu realmente estou passando por uma fase bem complicada, sabe? E sei lá, eu tô tentando me poupar um pouco, tentar focar a minha energia nas coisas que realmente são necessárias, sabe? E aí, no caso agora é a faculdade. Me conta como vocês estão. Estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, minha gente. Ou tem algum aniversariante o mês que vem aí do signo de câncer que tá passando por essa loucura de inferno astral? Ou não, galera, tá tudo mil maravilhas. O pessoal fala, né, que quando tá assim um caos e tudo, pessoas saem da sua vida e... enfim, é porque tá tendo uma limpeza, né? Diz que isso não é ruim, é algo bom, tá tirando peso da sua vida, enfim. Então, eu vou olhar por esse lado, né? Vamos tentar ser positiva, né, gente? A gente foi a segunda equipe a apresentar o trabalho. Depois teve o intervalo, 3h30. Eu fui comer e conversar com meu amigo, colocar o papo em dia sobre a vida. Depois a gente voltou, que teve uma aula das 4 às 5, que foi mais uma apresentação de uma amiga. E eu não costumo gravar a minha apresentação, porque é em equipe. Tem pessoas, gente, que não gosta de aparecer. Tenho super respeito. Ai, gente, cheguei em casa agora, são 5h46. Dá um feedback de como foi a apresentação, que eu tava tão nervosa e louca. Foi tranquila, deu certo. A minha apresentação, ela não foi nada, tipo, gente, eu sou muito realista, assim, muito, como é que eu posso falar? Crítica. Então, minha apresentação não foi boa, foi apresentável, foi razoável. Então, foi tranquilo, eu acho que eu não fiquei tão nervosa. Apesar de, como eu falei pra vocês, estar muito nervosa por esse trabalho. Não sei porquê, gente, pra apresentar, de verdade não entendi. Porque já apresentei outros trabalhos, né, de outras disciplinas desse professor e tudo mais, e eu não sei porquê hoje eu tava me sentindo assim. Acredito por conta que eu falei pra vocês, né, não tô tão bem psicologicamente esses dias por conta de outras coisas pessoais que estão acontecendo. Mas eu consegui fazer isso. E uma das coisas que hoje, gente, já vem eu com minhas reflexões. Ele fez alguns comentários, mas foi coisa de leve, não foi nada... Foi nada assim, foi significativo, mas não foi nenhum expor. O que acontece? Uma coisa que... Já vem eu com umas reflexões. Uma coisa que, gente, a gente tem que ser ousada. Eu tava falando pro meu amigo hoje. Sabe, se tu é como eu que... Esse trabalho, a gente fez... Tem 20 dias que a gente fez esse trabalho, eu acho, mais ou menos. Toda semana eu dava uma lida, estudava, enfim. Ontem, à noite, eu fiquei com meu amigo até tarde, estudando e ensaiando a nossa apresentação. Hoje eu acordei 4 horas, como vocês viram, 4h30 eu tava lá acordada. Acordei pra estudar pra essa apresentação. Durante essa semana eu também estudei. E mesmo assim, gente, eu não tava me sentindo segura. E eu, sabe assim, sabe com aquela sensação de não ser boa o suficiente, de insegurança mesmo, eu acredito. E aí, você acaba não sendo uma pessoa ousada. Exemplo, tu estudou, tu sabe daquele assunto, mas tu não tem coragem de ousar na hora que tu tá explicando aquela coisa e tal. Mas se o professor fizer alguma pergunta, provavelmente você tem 98% de chance de saber. Ao menos se tu estiver muito nervosa, enfim, aí tu, né, apaga tudo. Mas tu leu, tu estudou, então tu pode ser ousada. E aí eu não consigo. E eu tava falando isso pro meu amigo. Por quê? Porque a gente tem isso de não ser uma pessoa que é uma pessoa insegura, né? Não é uma pessoa que arrisca. E aí você vê pessoas, eu vou dar um exemplo. Valéria, tu tá fofocando dos outros, tu tá olhando pra vida dos outros? Sim, sim, sim. Simplesmente hoje, como eu falei, tem 20 dias que a gente estudou, começou a fazer o nosso trabalho e tudo. E aí a gente não tem essa ousadia, falta essa ousadia, né? E eu tô falando só não nos estudos, gente. Eu tô falando naquela coisa, você trabalha numa empresa e aí você tem um projeto top pra implementar na empresa, sei lá, fazer alguma coisa e você não chega ali porque você não tem ousadia, mas tu sabe que tu é boa, mas tu não tem ousadia, sabe? Tu reconhece que você sabe e tal, mas tu não reconhece, tipo assim, o teu valor, eu consigo aquela coisa. E aí,
o que acontece? Muitas vezes tem pessoas realmente que estão ocupando cargos que elas não têm uma preparação e elas estão lá ao invés de você porque elas têm ousadia. Você pode até ter conhecimento, saber mais do que aquela pessoa, mas você não é ousada, você não arrisca. E aí vem uma pessoa que não sabe metade do que tu sabe, chega lá e ó, buf. Por que eu tô dizendo isso, gente? Porque hoje mesmo a gente fez em 20 dias nossa apresentação, estudou. E hoje simplesmente uma pessoa, uma colega, né? Na hora da apresentação, a pessoa da equipe dela falou assim, eu falei, oxe, cadê o restante da sua equipe? Fulano de tal tá lá na biblioteca fazendo a parte dela do trabalho. Tipo assim, ela tava fazendo na biblioteca o trabalho que ela já ia apresentar. E aí, gente, a pessoa vai lá e te apresenta. E aí tem pessoas que estão apresentando, fazendo outras coisas, não é... Ah, criticando também. Mas assim, você vê claramente que a pessoa, enfim, não estudou. Mas a pessoa tem segurança, a pessoa tem ousadia. Ou senão a pessoa fez o trabalho em cima da hora, não estudou. Só que ela tem ousadia, então ela fala umas coisas que nem são o que é. E aí tu questiona, peraí, será que eu tô errado? Porque isso aí não faz sentido, mas a pessoa falou com tanta segurança, convicção, que você diz, peraí, você começa a questionar até a sua veracidade, sabe? Das coisas. E aí eu tava pensando isso, conversando com meu amigo, que o que falta, mulher, na gente, se tu é assim parecida, né, comigo, é ousadia, a gente tem que ser mais ousada. Tipo assim, você sabe, mulher, que é aquele aumento, chega lá e diz, ó, eu quero esse aumento no teu trabalho. Eu sou essa funcionária, ó, xxxx, preciso do aumento. Porque tem gente que tá ganhando mais do que tu, porque é ousada, não é por falta de capacidade. Então assim, hoje a gente vê muita coisa na universidade, né, enfim. Mas hoje, gente, isso tipo, pra mim foi o cúmulo do tô fazendo agora pra apresentar agora, sabe? Isso assim pra mim foi em 45 do último tempo mesmo. Então acho que às vezes a gente precisa reconhecer mais o nosso valor, ser mais segura, entender que a gente é capaz e que a gente consegue, que a gente sabe. E a gente pode ser ousada, porque a gente tem o porquê ser ousada, sabe? E é no geral, gente, não tô falando só nos estudos, tô falando no trabalho, no relacionamento, né, amoroso, de amizade. Então, realmente, a mensagem de hoje é, vamos ser mais ousada. No caso de hoje, eu vou ser ousada. Vou agora tomar um banho, meninas. Eu ia estudar concurso, mas eu não vou. Eu vou me dar o luxo de fazer uma coisa que nunca mais eu fiz, que é assistir um filme tranquilamente. Então assim, a gente vai tomar banho e vou deitar e vou procurar um filme do Sex and the City, porque faz tempo que eu não assisto, pra assistir. E eu vou ser mais ousada ainda hoje. Eu vou pedir comida. Ai, gente, isso pra mim, na minha situação atual, é ousadia. Gente, se eu falar pra vocês que o clima mudou, tá garoando e eu acho que vai chover. Ai, tem coisa melhor assistindo um filmezinho, comendo uma comidinha e a chuva. Ai, eu fico toda feliz. Ai, gente, tava com muita vontade de comer sushi, vocês não têm noção. Opa! Ó. Oi, gente, eu acho que eu abri do lado contrário. Vou comer esse já. Gente, aqui tem uma saladinha de marisco, que eu sou apaixonada. É uma delícia. Tem um sushi. Pedi 2, assim, salmão. Vocês não têm noção quão eu tava com vontade de comer isso. Gente, tem coisa melhor? Ai, Deus, obrigada. Aí eu vou assistir, gente, esse filme. E da onde vem esse meu gosto, né, por filme de ação? Gente, lá em casa, a minha mãe ama filme de ação. Eu cresci vendo Xena, vendo He-Man, sabe?
Então, eu gosto muito. É tanto que o meu namorado, a gente ri porque ele fala que sempre chega lá em casa, a TV tá ligada. E com certeza é no filme de ação. É dando murro, é pá, 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 pá. E aí ele fala que acha engraçado, que às vezes a gente fica falando, o que é que tu acha esquisito na minha família? E aí a gente fica fazendo essa comparação. Ele, toda vez que eu chego lá em tua casa, a TV sempre tem que estar ligada. E sempre é um filme de ação. E é assim, gente, eu sou louca do filme de ação. De ação, puxei a minha mãe. E é isso. Agora eu vou curtir o meu momento. O próximo avanço maravilhoso, permitindo que entrem para a força de trabalho americana, quase como pessoas de verdade. A tecnologia constrói uma ponte entre humanos e IA. Estamos mais próximos do que nunca. Escaneando